a 11, Outras Vozes. Nós temos uma mudança na programação hoje, porque a Natália não poderá, por questões pessoais, estar aqui presente. Então, como eu sou uma mediadora boazinha, eu vou dar mais 10 minutos para cada fala. Nós temos a fala do Renato, vai me desculpar caso eu fale de forma equivocada, Bradbury de Oliveira, Um Ligeiro Albergue em La Intemperie, algumas considerações sobre a proposta antológica de Júlio Ortega, de 1997, e a Desirê dos Santos, Rotas de Escrevivência, a tradução de literatura na afrodiáspora. E é isso, então cada um tem meia hora de fala, um tempo estendido. Se quiserem fazer suas apresentações, sintam-se à vontade. E, por fim, boas apresentações. Boa tarde. Quem começa? Quer começar? Ou eu começo? Bom, então, vamos tocar o bonde. Vai lá, Renato. Bom, falou o nome certo, sim, Suzy. Na verdade, todas as opções estão corretas, né? Bradbury, Brad Hambúrguer também vale. Tá tudo certo. Então, eu vou passar para minha apresentação aqui, tá, gente? Para quem não sabe, eu estou no segundo ano do doutorado aqui pelo PPG Elite, né, da UFSC, e o objetivo dessa fala é apresentar um recorte de minha pesquisa em andamento, tá? Um esboço do que eu pretendo desenvolver no próximo semestre. E eu tentarei sinalizar uma possibilidade de leitura de um projeto antológico amparado pela ideia de espaço gnóstico, do escritor cubano José Lezama Lima. E a interface entre eles se dará a partir de certa visão calibanesca da história cultural latino-americana, né? Mais para frente eu volto a isso. Então, sobre a minha pesquisa, assim, bem rapidamente, né? A partir de uma série de discursos sobre a literatura latino-americana, presentes nos paratextos, né? Principalmente no prefácio, de antologias publicadas a partir da década de 90, eu problematizo a adoção do fenômeno editorial que ficou conhecido como El Boom de la Literatura Latino-Americana, como um marco temporal da seleção antológica, né? Então, eu indago acerca dos recursos discursivos utilizados pelos antologistas para desvencilhar dos textos elegidos essa presença espectral do boom, né? E porque ele acaba se tornando um ponto de partida negativo, né? Como se não houvesse outro jeito de falar sobre a literatura latino-americana sem prestar contas a ele. E no desenho inicial do meu projeto de pesquisa, o meu corpus ele é constituído por 5 antologias do conto latino-americano. E aí dessas 5, há 2 que foram organizadas pelo crítico e escritor peruano Julio Ortega. Só um minutinho, beber uma água. A primeira chama-se El Muro y la Intemperie, de 1989. E a segunda é Antologia del Cuento Latino-Americano del Siglo XXI, Las Horas y las Hordas, de 1997. Então, o Julio Ortega, né, em seu projeto antológico, ele vai mobilizar como marco histórico de sua seleção a crise do paradigma da modernidade, né? Então, ele vai assumir uma posição crítica em relação ao conceito de desenvolvimento e a geopolítica do nacional para se pensar o literário. Com a Antologia del Cuento Latino-Americano del Siglo XXI, o Ortega ele dá continuidade a seu projeto de leitura iniciado em El Muro y la Intemperie. E esse projeto ele é fundado a partir da reflexão crítica do autor, né, desenvolvida ao longo de sua trajetória, sobre aquilo que ele denomina una poética del cambio. E aqui eu passo a citar um trecho de um livro que também se chama Una poética del cambio, de 91. Borges nos ensinou que no ato de modificar o texto há, antes de mais nada, a crítica. Mas hoje sabemos que este ato também contém as exigências que fundaram a nossa consciência da modernidade, mudar a vida e mudar o mundo.
E se o discurso literário hispano-americano se materializa como uma prática transformadora, significa que a nossa historicidade é enunciada como uma linguagem descentrada. Assim, a escritura gera também o sentido que nos constitui como uma cultura cujos projetos e realizações subvertem as ordens hegemônicas e homogeneizadoras dos discursos estabelecidos pelo poder e pela vontade de poder. Seguir os passos desta reconstrução de sentido é também ler os sinais de uma cultura nossa, cunhada a partir da mudança. Fim de citação. Então, ao legado borgiano de um modelo de escritura crítica, o Ortega ele acrescenta alguns outros nomes, né, como o Juan Rulfo, Julio Cortázar, José Lezama Lima e Garcia Marques, para então afirmar um paradigma literário baseado na construção de um espaço descentralizado da cultura. E aí, nesse sentido, ele localiza no conto, produzido pelos jovens escritores selecionados para suas antologias, esta potencialidade da escritura, que para ele teria sido inaugurada na década de 40 por Borges. Ortega ele defende que os novos narradores praticam uma escritura crítica reconstrutiva de um sujeito latino-americano que teria sido deslocado, com a crise do paradigma da modernidade, para um não lugar. E daí a reconstrução de sentido como prática da escritura. E isso implicaria tomar o âmbito cultural como espaço descentrado, quer dizer, o projeto de uma modernização via desenvolvimento ou progresso já não estaria no horizonte da literatura latino-americana ao final do século XX. E aí, para entendermos um pouco mais essa perspectiva do Ortega, né, sobre a cultura, eu cito brevemente alguns momentos de sua trajetória intelectual, para então buscar uma aproximação com o conceito de espaço gnóstico. Bem, para quem não sabe, o Julio Ortega ele é vinculado ao Departamento de Estudos Hispânicos da Universidade de Brown, nos Estados Unidos, desde 1989. Né? Seu primeiro livro de crítica, La Contemplación y la Fiesta, foi publicado em 1968. Né? Ele já estava há muito tempo na ativa. E nesse primeiro livro, o Ortega ele propõe uma leitura sobre a narrativa latino-americana atual à sua época. Né? Eu também destaco que o Ortega ele preparou uma antologia da obra de José Lezama Lima, intitulada El Reino de la Imagen, publicada pela Biblioteca Ayacucho em 1981. O seu último livro, La Comédia Literária, é de 2019 e traz várias de suas memórias literárias, né, incluindo anedotas e correspondências que ele trocou com diversos escritores latino-americanos. Bem, ele dedica-se à área de estudos que ele ajudou a fundar na década de 1990, intitulada Estudos Transatlânticos. E aí, conforme o site da Universidade de Brown, os estudos transatlânticos eles dizem respeito à história cultural de viagens, intercâmbios, tradução, mistura, contato e apropriação de modelos e representações europeias pelos cronistas, artistas e escritores do Novo Mundo. E aí, nessa perspectiva, o intenso intercâmbio teria moldado o cenário universal da produção cultural nas Américas, bem como o seu sentido da diferença. E aí importa destacar que essa perspectiva transatlântica, ela postula um sujeito americano em construção, fruto da assimetria entre aquilo que Ortega denomina discurso da abundância, né? Grosso modo, essa visão da América Latina como paraíso terrenal, possui uma natureza exuberante, né, como um lugar da abundância, e o discurso da carência, que é essa ideia de que sempre faltará algo à América Latina, né? Lugar sem fé, nem lei, nem rei, para citar aí o nosso Peru Gândavo. Essa assimetria, né, ela é ilustrada pelo personagem Caliban, da peça de Shakespeare A Tempestade, de 1611. Filho de um íncubo, de uma bruxa, o Caliban ele é um ser suscetível aos excessos da natureza, possui aquela inocência associada aos animais irracionais, falta-lhe linguagem, mas sobra-lhe a abundância dos frutos e alimentos de sua ilha. Ele é servo de Próspero, e é a filha desse, Miranda, quem o ensina uma linguagem, né? No caso do colonizador. E assim, Julio Ortega conclui no livro El Sujeto Dialógico, de 2010, que, cito,
Da abundância natural, da carência de liberdade, Caliban nos leva até a virtualidade, a este espaço onde será tocado pela graça do discurso europeu, que já é o seu destilado americano do discurso. Fim de citação. Bem, essa visão calibanesca da história cultural latino-americana, vale dizer que essa expressão foi cunhada por Fernando Retamar, num ensaio de 2010, né? Um ensaio que se chama José Lezama Lima e su visión calibanesca de la cultura. Bem, essa visão calibanesca ela é compartilhada por Ortega, né? E aqui eu creio que a gente pode aproximar seu projeto ontológico do conceito de espaço gnóstico, né? Tal como desenvolvido por Lezama Lima no livro de ensaios La Expresión Americana, de 1957. Sobretudo no último ensaio desse livro, Sumas Críticas del Americano. E, conforme Ortega, esse discurso da abundância teria sido inaugurado por Inca Garcilaso de la Vega, que é um escritor cusquenho, autor de Comentários Reales de los Incas, de 1609. Aí eu cito mais uma vez Ortega. E me perdoem pelo meu espanhol, que é meio fraco. Quando el Inca Garcilaso de la Vega, en una página de sus Comentarios Reales, asegura que ciertos árboles y frutos de España adquieren en Indias una dimensión casi increíble, no solo subraya la bondad emblemática de esos trasplantes, inaugura, además, un discurso de la abundancia, característico de la percepción del fecundo espaço americano. Esse discurso, prossegue Ortega, ele se anuncia como um deslocamento da percepção, e aqui eu volto a citá-lo. La percepción del objeto, en efecto, es controlada clássicamente por la perspectiva e por la irracionalidad nominativa e descriptiva que la retórica garantiza. Pero cuando este objeto llena y desborda el campo de la visión, su control cede y por lo tanto la noción de lo verosímil entra em crisis. Esse deslocamento da percepção a partir de uma paisagem cuja exuberância excede as possibilidades de nomeação teria criado, né, a partir da intervenção dos cronistas do Novo Mundo, segundo Irlemar Champ, o conceito de maravilha, né, que prossegue a autora. Foi, abro aspas, recolhido das antigas tradições e rejuvenescido no fulgurante momento em que a América se torna um referente real. Fim de citação. Então, toda uma série de seres fabulosos mobilizada pelos cronistas para suprir essa lacuna semântica causada pelo deslocamento da percepção. Desse modo, né, aí nos diz agora Lezama Lima em Imagen de América Latina. Passo a citá-lo. El cronista de Indias lleva la novela de caballería al paisaje. El bosque se puebla de hechizos y la flora y la fauna son objeto de reconocimiento en relación con los viejos bestiarios, fabularios y plantas mágicas. En cada animal o planta, los cronistas subrayan sus semejanzas con los que ellos traen en la memoria y en la imagen, y después establecen el rescate por las diferencias. Fim de citação. Então, a paisagem, né, em Lezama Lima, conforme Saul Yurkiewicz, em suas palavras, infunde o desejo de sua incorporação expressiva. Fim de citação. E aqui é necessário mobilizar alguns termos do esquema hegeliano para a história universal para discorrer sobre essa proposta de Lezama Lima. Né? No ensaio Sumas Críticas del Americano, o escritor cubano discorre sobre o refluxo das formas americanas para a Europa, e aí, cujo caso paradigmático é o do barroco americano, assinalando que aqui, em nossa América, há um privilégio do ecumênico, do intercâmbio cultural. E para sustentar essa premissa, o Lezama inverte o esquema hegeliano para a história universal, onde a atividade europeia, né, e aí identificada com a técnica, o progresso, o logos racional, estaria identificada com o movimento do espírito, né, em busca de autoconsciência no tempo, que é o produtor da história, com H maiúsculo. E aí o problema desse esquema é que não há um lugar para a América, né?
ela está excluída da marcha do espírito pelo tempo, e trata-se de uma dialética que opera a afirmação de uma identidade a partir da exclusão de algo distinto. E essa exclusão desloca a América para um lugar não ocidental, quer dizer, para além do autodesenvolvimento do espírito em progresso. E, nesse caso, a espacialidade fica submetida à temporalização, onde o velho mundo que dita o ritmo. E aí vale lembrar que esse autodesenvolvimento do espírito produtor da história pressupõe, dentre outros elementos, a crescente densificação urbana, a industrialização, a religião protestante, né, enfim, a imagem espelhada da pátria de Hegel. E aí o Lezama Lima vai colocar em xeque esse esquema a partir da ideia de espaço gnóstico, que vai submeter o eixo temporal, quer dizer, a história, ao espaço, né, quer dizer, a natureza, a paisagem. E aí, nesse sentido, o Lezama vai priorizar o eixo espacial da América e seus elementos, né, como a vastidão e a exuberância natural do espaço físico, o excesso da luz solar, né, nas partes tropicais, como Cuba, e, enfim, esses vários elementos que formaram, a partir dos cronistas do Novo Mundo, esse tópico do lugar abundante, né, que, segundo Julio Ortega, esse tópico atualiza o locus amoenus tardo medieval. E aí, conforme Irle Marchiamp, que foi ela quem traduziu o livro de ensaios de Lezama, né, La Expresión Americana, para o português. Segundo ela, o escritor cubano, cito-a, atribui ao espaço uma função ativa, a da receptividade ao influxo do espírito. Fim de citação. E aí há uma imagem no último ensaio do Lezama Lima, Sumas Críticas del Americano, que ilustra essa inversão. E eu já vou citar ele. Diz assim: oferecemos em nossas selvas o turbilhão do espírito, que novamente encrespa as águas e deixa-se distribuir apaziguadoramente pelo espaço gnóstico, por uma natureza que interpreta e reconhece, que prefigura e sente saudades. Fim de citação. E vocês comparem com esse trecho do livro de Hegel, né, que eu obtive acesso pela edição inglesa, Lectures on the Philosophy of World History. O texto original é de 1830, né? E aqui é a minha tradução feita livremente. Temos informações relativas à América e à sua cultura, especialmente a que se desenvolveu no México e no Peru, apenas no sentido de que se tratava de uma cultura puramente natural que tinha de perecer assim que o espírito se aproximou dela. A América sempre se mostrou física e espiritualmente impotente, e ainda hoje continua assim. Pois depois dos europeus lá terem desembarcado, os nativos, foram gradualmente destruídos pelo sopro da atividade europeia. Fim de citação. Na inversão lezamiana, o espírito parte da paisagem em direção ao homem, né? Nunca o contrário. E a linguagem, ou a cultura, de um modo geral, traduziria esse sopro espiritual a partir da criação artística, né? Que se reveste como um convite à sobreabundância da paisagem que excede o homem. E aí é importante não perder de vista, né, que o espaço gnóstico americano possui, nas palavras de Lezama, uma delicadeza aliada à extensão, sendo que, continuo citando Lezama, a delicadeza é a sensação porosa de uma temperatura, a ausência de desdém por qualquer possibilidade fecundante. Fim de citação. E isso implica uma abertura em relação ao esquema hegeliano para a história, né? O espaço gnóstico, portanto, tem a ver com o que a Irle Marchiamp vai nomear de disparo dialético. E aqui eu cito a nota de rodapé que ela elucida isso. Cito Irle Marchiamp. Retomar os termos hegelianos de natureza e espírito, associá-los pela paisagem, a natureza revelada pelo espírito, para reintroduzir contra Hegel a América na história. Fim de citação. E para concluir minha fala, eu creio que o Ortega, com seu projeto ontológico, ele propõe-nos uma paisagem de ficções onde seja possível reconhecer aqui e ali este sujeito americano que, desde uma visão calibanesca da cultura, é fruto da assimetria entre o discurso da abundância e o discurso da carência.
E eu creio também que há uma inspiração lesamiana aí, pelo fato de que Ortega defende um saber crítico situado num fecundo espaço de trocas e intercâmbios. E tal espaço não se confunde com a entidade geocultural da América Latina, né? É transatlântico, é espaço gnóstico. Bom, e é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Renato. Eu passo a palavra agora para Desirê. Desirê, pode tomar a palavra. Obrigada, Suzy. Obrigada, Renato. Acabei de entender que acho que o meu trabalho, minha pesquisa também deve ter alguma relação aí com a sua pesquisa, porque você falou de espaço gnóstico e eu vou falar um pouco sobre rotas transatlânticas, né, que tem a ver um pouco com esses estudos transatlânticos. E eu antes de começar a falar sobre o que eu vou apresentar aqui, eu acho legal assim, fazer uma ponte com o que eu já assisti. Eu vou cronometrar aqui o que eu vou falar, a minha fala, porque senão eu me perco, fico falando eternamente. E eu vi na mesa 1, né, a Larissa comentou lá sobre natureza, relação de natureza e escrita, né, que é uma relação bem pertinente se a gente for parar para pensar as questões. Isso, tem 10 minutos a mais, obrigada, Suzy. Sobre até relacionando a escrita orgânica, né, que é uma ideia também da Glória Anzaldúa. Lembrei do Rafael, que falou também, ele colocou uma citação do Platão, falando sobre os deuses do Egito, né, a influência dos filósofos gregos, que os filósofos gregos tinham dos filósofos do Egito, né, e aí me traz uma ideia de problematização, inclusive, dessas narrativas que são colocadas, né, que são trazidas dessa influência que a gente tem, que é uma influência europeia, né, e que há pesquisas atualmente que comprovam, né, que os textos egípcios são mais antigos que os textos gregos, né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre essas disputas de território, que são disputas de narrativa, que vão se configurar enquanto essa relação que muitas vezes a gente encontra como uma dicotomia, né, entre natureza e escrita, né? Será que a gente pode desconectar uma coisa da outra, né? Entre tradução e literatura, né? E de hierarquias que são criadas a partir disso, né? Qual que é a relação entre natureza e cultura, né? Existe uma dualidade ou elas têm uma relação de fato, né? E esses dias eu também faço parte do PPG Elite, né? Sou orientando da professora Tânia, e esses dias eu estava fazendo uma revisão, porque daí é isso, né? A gente trabalha com ensino de línguas, né? Sou professora de português e literatura, já dei aula de português para pessoas de fora do Brasil durante um tempo, escrevo também, traduzo, e daí também peguei uns freelas de revisão para fazer recentemente, e eu revisei um artigo de uma amiga que é geógrafa, a Aline Barbosa, e ela estava falando justamente sobre essas disputas de território, né, sobre o racismo ambiental que assola comunidades comunidades quilombolas da região de Ceabra, na Bahia, né, e o quanto esse assunto é urgente, né, pensar o racismo ambiental relacionado com os empreendimentos de mineradoras, né, esses impactos ambientais que nada mais tem uma relação, né, com esse racismo estrutural que assola o nosso país, né? Uma vez que pensar a hierarquia entre natureza e cultura, né, pensar aí que quando a gente pensa nessa relação, a gente pensa que a cultura geralmente tem essa ideia de dominar a natureza, né? E aí, em um determinado ponto do artigo dela, ela escreveu assim: dominar a natureza é dominar outros povos racializados, né? E daí, para pensar o que eu ia falar aqui hoje, eu estava pesquisando o Jaider Isbel, que é esse artista de grande relevância para nós, do povo Macuxi, que fez a passagem nesse mês, né, no dia 2 de novembro, e ele postou no Instagram dele um esquema que eu me baseei nesse esquema para falar aqui hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente.
foi uma postagem no Instagram. Calma aí. Eu não vou conseguir ver vocês, qualquer coisa vocês me avisem se não estiverem vendo. Então, Jair Isbel, que é esse artista do povo Macuxi, e que também chama bastante atenção sobre a urgência ecológica, né, não só no nosso território, ele vai trazer aí essa ideia, esse esquema, né, e essa postagem foi no dia 30 de setembro, e ele colocou assim, e aí, né? Esse era o título da postagem. E esse desenho, essa ilustração aí, né, com vários questionamentos, né? Terra, corpo, tradição, ciência, caráter, curadoria, debate, cultura, identidade, epistemologia, território, gênero, sistemas, artes, movimentos, cosmo, supremacia. E aí do lado ali a gente consegue ver que algumas pessoas começaram a comentar e a nomear, né, essa ideia que ele trouxe aí, essas indagações, né? Pode ser um mapa do território, mind map, o valor da terra e o risco que ela enfrenta, enfim, essas questões relacionadas com territorialidades, né? E aí, a partir disso, eu montei também um esquema, que daí não tem indagações, mas é uma mistura, assim, do que eu estava pensando para fazer essa conexão com natureza, com essas rotas transatlânticas, com territorialidades relacionadas com o meu projeto. E daí eu pensei nesse esquema aqui, né, que é para pensar as rotas de escrevivências, né, e justamente aí falando sobre, eu achei curioso o Renato falar que ele mesmo fez uma tradução livre, né, esqueci de quem, mas enfim, tem essa relação das traduções, né, das traduções literárias que chegam para nós no Brasil com um certo delay, eu até escrevi ali, delay, mas não é para todos, né? Existem traduções, as traduções que chegam para nós muitas vezes, né, que são feitas para o português, elas têm um foco, né? Existe aí o que a Sueli Carneiro vai chamar de epistemicídios, né, que são as invisibilidades que são pensadas a partir de determinadas teorias que têm mais visibilidade, né, que têm mais foco, e outras que são silenciadas, né, ou apagadas. Não existe uma relação linear aí do que eu coloquei, não, mas é só para vocês visualizarem um pouco o que eu estou tentando buscar no meu projeto, né? E esses epistemicídios relacionados com as traduções também estão relacionados com os etnoepistemicídios, que daí esse termo, a Denise Carrascosa, que é uma tradutora e coordenadora do grupo Traduzindo no Atlântico Negro, vai trazer, que são justamente os projetos políticos, né, essas violências criadas por projetos políticos coloniais que vão refletir justamente nas publicações que a gente tem de traduções no Brasil, né? E daí o grupo Traduzindo no Atlântico Negro é esse grupo que vai pensar também as traduções negras, né, as traduções afrodiaspóricas. Também foi por isso que eu coloquei ali a tradução de literatura na afrodiáspora, né? Que é para pensar que a tradução negra, as traduções afrodiaspóricas, tem essa ideia de linkar esses elos perdidos que estão aí no mapa, né, de autorias negras que ou não foram traduzidas, ou estão sendo traduzidas tardiamente, assim, existe esse delay, esse atraso nas traduções. Um exemplo que eu posso trazer para vocês é esse livro aqui da Bell Hooks, que ela escreveu em 1992, que foi publicado nos Estados Unidos, e que só foi traduzido quase 30 anos depois, né, em 2019. Se chama Olhares Negros e Raça e Representação, onde ela vai trazer aqui vários capítulos sobre questões relacionadas com raça, gênero, né, mulheres negras. E aí eu queria só pautar que, quando eu comecei a falar sobre o meu projeto, quando eu comecei a fazer pesquisas relacionadas com tradução, eu também encontrei pesquisas relacionadas às traduções feministas, que são estudos que advêm dos anos 80,
né, e que tem essa ideia de revisar criticamente textos escritos por mulheres, né, e que foram traduzidos, né, pensar a crítica feminista relacionada com as traduções. Esses movimentos, né, de tradução negra, que eu coloquei ali o ano 2017, é porque a gente tem essa publicação aqui do grupo TAM, está traduzindo no Atlântico Negro, que tem, aqui são 6 tradutoras, né, falando sobre essa perspectiva desses elos perdidos e como que a gente consegue conectar essas autorias negras, né, e são movimentos políticos, né, que advêm também com, acho que a gente pode fazer uma relação também com as ações afirmativas no Brasil, que consequentemente inserem aí pessoas não brancas, né, população negra, população indígena, que vão, consequentemente, reivindicar esses espaços, né, esses territórios, essas narrativas, né, que até então estavam sendo silenciadas, abafadas. E, consequentemente, o mercado editorial vai observar de forma, assim, né, poderia dizer, de forma interesseira, assim, né, esse novo movimento, né, que acaba sendo pensado a partir do... quem que quer consumir agora, né? Algumas editoras também têm editoras grandes, que até então publicavam somente autorias de homens brancos, cis heteronormativos, tem agora, recentemente, trazido outras narrativas, né, como uma forma de uma meia-culpa ou uma maneira de consertar aquilo que foi feito durante muitos anos, que a gente pode considerar como uma exclusão, né? E aí pensar esses conflitos aí, né, de mercado editorial, pensar que existem editoras que estão publicando essas autorias negras há alguns anos também, né, editoras que são específicas, como a própria editora Alguns Toques Negros. E eu estou trazendo também aí coloquei ali uma frase, né, de que a tradução não é neutra, justamente porque quem traduz está traduzindo a partir de um ponto de vista, né, com posicionamentos políticos, traz os seus filtros, né, e toda tradutora tem um filtro, tem uma bagagem, né, e é bem curioso a gente pensar nesses acessos, né, desses elos, porque a gente tem políticas linguísticas no Brasil que são muito problemáticas, né? Foi constatado recentemente em uma pesquisa que somente 5% das pessoas no Brasil falam inglês. Dentre essas 5%, somente 1% fala fluentemente, né? E a gente sabe que o acesso a idiomas no Brasil tem uma relação muito interseccional entre classe e raça, porque essas políticas, elas estão relacionadas... Quem sabe falar outras línguas, né? Quem sabe, quem que tem acesso ao espanhol, quem tem acesso ao inglês e a outras línguas, né? Geralmente são pessoas que estão dentro de escolas particulares ou que têm condições financeiras para bancar uma escola de idiomas, né? Então tem essas questões aí que vão atravessar essa minha pesquisa, né? Que até agora eu não expliquei muito bem para vocês o que é, mas que está relacionado também aí com as questões das escrevivências, né? E escrevivência não está só relacionado, esse termo que foi cunhado pela Conceição Evaristo, não está só relacionado com escritas de si, somente de si, mas parte de uma coletividade, né? Tem esse aspecto coletivo, né? Ele atravessa o coletivo, né? Então, esse é um dos objetivos, né? Pensar aí também essas autorias negras, né? E aí, em 2019, eu tive acesso a Nick Giovanni, que é a escritora da qual eu estou me debruçando assim para traduzir, fazer a pesquisa, pesquisar a biografia, enfim, para traduzir, inclusive, o livro que se chama Bicycle Love Poems, que foi publicado em 2009. Eu achei bem curioso, eu gostei bastante da introdução que o Renato fez sobre o Ortega, né? Me corrija se eu estiver falando errado também. E ele... Porque geralmente a gente ouve, né? A gente
presta atenção nessas apresentações e às vezes as pessoas esquecem de fazer essa introdução de quem são esses autores, né? E a Nick Giovanni é essa pessoa que sempre, quando eu falo sobre a minha pesquisa, eu preciso, de fato, apresentá-la, porque ela não foi publicada no Brasil ainda, né? Então, a gente tem algumas traduções dela que estão publicadas na internet, inclusive algumas são minhas, mas ela não tem nenhum livro traduzido. Porém, ela é essa escritora afro-estadunidense que publica desde 1968, né? E tem aí mais de 30 livros publicados, publicou Make Me Rain no ano passado, e continua publicando, né, tem 77 anos, tem um renome, né, no seu país, mas aqui no Brasil ela não, as pessoas não têm muito acesso, justamente por conta dessas questões tradutórias, né, e que também... Então, eu coloquei até ali embaixo, assim, tradução, conflitos inevitáveis, leitura íntima. Por que conflitos inevitáveis? Porque traduzir é estar num constante conflito, assim, em relação às escolhas que a gente tem que ter no momento da tradução, né? Que parte de um comprometimento, também parte de uma certa liberdade, mas até que ponto vai essa liberdade, né? E também tem em relação com essa leitura íntima, porque para você fazer a tradução, você realmente precisa ter essa dinâmica de leitura, né? Que vai muito para esse lado íntimo da leitura e de realmente você ter mais a necessidade de conhecer mais sobre a sua língua do que a língua do outro, né? Você precisa ter um conhecimento muito grande de vocábulos, enfim, não só uma questão estrutural, mas aí que permeia também essas relações com as escolhas e com o que a gente tem também de bagagem, né? Eu, enquanto uma mulher negra, tradutora, traduzindo outra mulher negra, né, pensando nessas rotas transatlânticas e nesses territórios aí que precisam de mais acessibilidade, né? A gente precisa de mais políticas linguísticas, a gente precisa que o mercado editorial observe mais, né? E recentemente a gente tem tido, sim, essa demanda, né? Toni Morrison, traduzida, Patrícia Hill Collins, a Chimamanda Ngozi, a Scholastic Mukasonga. A gente tem um fluxo recente, né, nos últimos anos de traduções, mas esse não é um movimento de mão dupla, o contrário acontece menos, né? Apesar que a Conceição Evaristo está sendo traduzida, né? A gente tem algumas escritoras que estão sendo traduzidas, a Beatriz Nascimento está sendo traduzida recentemente para o inglês e está sendo estudada fora do Brasil, né? Enfim, e daí a questão de se traduzir poemas, né? Que também é muito complexo, né, traduzir literatura, porque a gente entra num dilema que eu coloquei ali, né, que é justamente esse de você ter que lidar e levar em consideração, levar em conta a incompreensão na tradução, que é justamente esse modo ali que, assim, a gente lê um poema e muitas vezes a gente quer entender tudo desse poema, né? Só que a gente não vai dar conta de extrapolar o entendimento desse poema quando a gente está sendo simplesmente leitora, né? E quando a gente vai traduzir, a gente também entra nesse dilema que às vezes você quer realmente compreender tudo que aquela pessoa escreveu. E às vezes não, né? Às vezes isso não vai acontecer. Às vezes você tem que se deixar perder mesmo, porque não é uma questão de estrutura, de vocábulo, é uma abstração ali, e enfim, você tem que se permitir deixar levar também por esse movimento, né? E daí eu trouxe essas discussões, essas epistemologias, né, de tradução negra, traduções feministas. Também existe a ideia de tradução feiticeira, que é cunhada pelo Tigana Santana, que é pensar também que quando você está traduzindo, você está fazendo um feitiço, é uma magia. Você começa de um jeito, você não sabe como que vai terminar, né? De repente virou uma coisa ali que você não estava prevendo, né? E isso é um movimento que você pode ir refazendo,
né? Não é simplesmente algo que você, terminei isso aqui, né? Depende, se for para publicar, é uma coisa, né? Mas se você está ali nesse movimento da tradução, já é algo mais que pode ser revisitado e refeito, né? No caso para traduzir a Nick Giovanni, eu tenho me debruçado também nessa coletânea aqui dela, que é uma coletânea de 30 anos, que foi lançada e que tem aí várias publicações dela. E aí eu, traduzindo o livro By School of Poems, que é um livro de 65 poemas, que tem uma temática mais voltada para as questões, para o tema amor, né? Eu também acabei traduzindo poemas de outros livros, que também eram poemas que me chamaram a atenção, e eu ficava meio indignada, assim, poxa, não está traduzido, deixa eu fazer isso aqui. E aí eu ia lá, pegava e traduzia, né? Então eu vou trazer aqui para vocês um desses poemas que, na verdade, é um poema que eu já apresentei em outros momentos, assim. Eu apresentei ele numa disciplina de estágio docência que eu fiz no PPG Elite, tive muitos feedbacks positivos, apresentei em uma outra disciplina, enfim, eu acho que toda vez que eu leio ele, eu descubro alguma coisa que eu não tinha descoberto antes. E aí eu também apresentei ele num evento esse ano, que foi um GT desse grupo, Traduzindo no Atlântico Negro, que esse livro lançado em 2017 é o primeiro volume, né? Então, eu apresentei nesse GT e fui convidada para publicar no segundo volume, né? Sobre esses dilemas e as estratégias que eu trouxe desse poema, que é o Cotton Candy on a Rainy Day, que nesse GT eu apresentei essas estratégias que eu tive, né, para fazer a tradução dele, que eu acho que hoje vai dar tempo de mostrar um pouquinho. E aí está no prelo, né? Deve sair esse segundo volume provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, gente, mas eu vou ler aqui o poema. Vou beber uma água, porque eu poderia ter trazido outros, mas esse é o meio que está sendo o meu poema favorito ultimamente. Eu acho que vai dar para vocês acompanharem aqui. Algodão doce num dia de chuva. Desiree, Oi. Poderias aumentar um pouco mais a letra? Ou o zoom da zoom? Ali na... Assim, tá bom? Mais um pouquinho. Assim tá ótimo. Perfeito. Obrigada. Algodão doce num dia de chuva. Não olhe agora, eu estou desaparecendo aos poucos no cinza de minhas manhãs ou no azul de toda noite. Será que são minhas unhas que continuam se quebrando? Ou talvez o milho no meu segundo porquinho? Coisas continuam aparecendo na minha cara ou na minha vida. Parece que não importa como eu tente, eu me torno mais difícil de segurar. Eu não sou uma mulher fácil de se querer. Elas têm se perguntado, a psiquiatria, psicologia, política e assistência social, pelo que esta década será conhecida. Não há dúvidas de que é solidão. Se a solidão fosse uma uva, o vinho seria da melhor safra. Se fosse uma madeira, a mobília seria mogno. Mas já que é vida, ela é algodão doce num dia de chuva. A essência doce e macia de possibilidade que nunca amadurece totalmente. Eu tenho me orgulhado de estar naquela ótima tradição, embora circense, de que o show deve continuar, apesar de na minha comunidade, o ditado ser um só macaco não para o show. Nós todos nos alinhamos em algum ponto intermediário para tecer nosso caminho através do tédio e da futilidade, buscando a fita azul e a medalha de ouro. Na maioria das vezes, estes são vistos como informações nutricionais. Nós somos consumidos por pessoas que cantam a mesma velha música. Fique tão doce quanto é do meu lado, ou talvez só um pouco mais. Mas não importa o que você faça, não mude, baby, baby, não mude. Algo precisa mudar. Tudo
algumas pessoas dizem irá mudar. Eu preciso mudar de passo, face, atitude e vida. Embora eu anseie pela minha solidão, eu sei que eu preciso de alguma coisa, ou alguém, ou eu estrangulo minhas palavras com a mesma facilidade com que produzo minhas lágrimas. Eu sufoco meu grito com a mesma frequência com que eu abro meu sorriso. Isso não significa nada. Eu sou algodão doce num dia de chuva, o sonho não realizado de uma ideia não nascida. Eu compartilho com pintores o desejo de colocar uma pintura tridimensional em uma superfície de uma dimensão. Bom, esse é o poema que eu traduzi. Ele é um poema que está no livro que é homônimo, que é o Coron Canyon on a Rainy Day, que foi publicado em 1978. E já que eu tenho mais uns minutinhos, eu vou mostrar para vocês um slide que eu fiz de uma apresentação sobre ele, que são os dilemas aqui, né? Que daí essa incompreensão que eu falei para vocês, né? Será que são minhas unhas que continuam se quebrando, ou talvez o milho no meu segundo porquinho? Aí eu fiquei pensando, o que é isso, né? O que ela quis dizer com isso? Ainda estou maturando sobre isso, mas também pensando que não necessariamente é algo que eu preciso extrapolar a compreensão, né? Outra questão que eu acho que é interessante para quem não... enfim, não, são especificidades mesmo da tradução contemporânea, eu diria assim, que é pensar em evitar binarismos de gênero, né? Que é complicado a gente colocar, por exemplo, ali eles têm se perguntado, aí eu colocaria os psiquiatras, os psicólogos, né? E aí essa inversão também que tem se feito, né? Do nome para a categoria profissional, é uma alternativa, tá, gente? Não necessariamente é algo que é fato, ou que todo mundo se preocupa com isso. Pensei ali também em manter a rima e a melodia, né? Porque a princípio ali, né? Whatever you do, don't change, baby, baby, don't change. Something needs to change. Everything some say will change. I need a change. Então ela faz essa rima, essa melodia. E a princípio eu tinha traduzido ali, eu preciso de uma mudança, cadê? Eu preciso de uma mudança, enfim. E aí eu optei por manter o verbo mudar. Não deu para manter em tudo, mas enfim, são possibilidades ali, né? Colocaria uma nota de tradução em relação a esse One Monkey Don't Stop the Show, porque é uma música que é uma frase similar a um ditado deles, né? E que também está relacionada com esse álbum, né? Que foi lançado por esse grupo de R&B, que eu encontrei também, achei bem interessante isso, que são essas coisas que a gente vai garimpando enquanto a gente vai traduzindo textos que são antigos também, né? A fita azul, né? The Blue Ribbon, que é esse símbolo de prestígio, que não é tão conhecido para nós, assim, né? Não é algo certeiro. Então, eu colocaria algumas notas de tradução, que são sempre válidas quando a gente se pensa a tradução, as notas no momento da tradução, elas são imprescindíveis para a gente compreender, fazer essa ponte, de fato, né? Com quem está recebendo aquele texto, né? Enfim, são possibilidades aí. Gente, eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar. Dá para ficar falando aqui eternamente sobre essas pesquisas, mas é isso. Obrigada. Obrigada, Desirê. E Renato também, belíssimas apresentações, marcadas politicamente, achei interessante. Eu tenho uma pergunta enquanto o pessoal vai formulando, e já convido a abrir os microfones, a levantar a mão ou deixar no chat. E a minha pergunta vai para o Renato, quando ele diz delicadeza ligada à extensão. Eu não compreendi muito bem essa ideia, gostaria que você expusesse melhor. E também dizer que, não sei se você
a crítica dele deve conhecer, mas não sei se você sabe, mas tem um livro chamado Caliban e a Bruxa, da Silvia Federich, e achei interessantíssimo quando você disse sobre a Tempestade de Shakespeare, porque ela justamente vai pegar a figura do Caliban para trabalhar a colonização indígena, principalmente de mulheres aqui na América. Não sei se você conhece, mas seria uma ótima referência para o seu trabalho. Bom, eu esqueci de agradecer a equipe que organizou o evento, que está muito bom. Então, sobre a primeira questão, né, da delicadeza aliada à extensão, só um minutinho que eu vou aqui pegar o suporte, né? Mas então, quando ele diz da extensão, né, ele está se referindo a esse espaço gnóstico, né, pelas razões que eu expus, no sentido de que ele vai inverter esse desenho do Hegel, né, onde na verdade se propõe ali um controle antropomórfico da paisagem, né, a partir da industrialização, da técnica e tudo mais. E que daí um dos motivos, né, também de Hegel não ver um futuro para a América nesse sentido é essa vastidão do espaço, né? E é aí nesse sentido que eu entendo que o Lezama está invertendo e está valorizando esse aspecto, né? E aí a delicadeza, agora me fugiu a lembrança do texto, né? Mas é porque o Lezama Lima, eu estou começando a ler ele agora, né? Eu acho ele tem uma escrita um pouco oblíqua, que eu acho difícil, assim, de se entender os meandros, né? Mas, desculpa, faltou a lembrança. Tá no último ensaio, né, que eu citei, mas eu não tá me vindo à memória aqui. Agora Não, sabe por aproveitar quê? Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu lembrei do Lezama Lima do Barroco latino-americano. Sim. E aí pensei nessa delicadeza também como essa coisa que é o torto, né? O entortar, o arabesco, né? A barroco. Então até queria ouvir por conta disso, mas não precisa me responder. Então, o Barroco acaba sendo um caso paradigmático, né, para o Lezama Lima. E ele vai, sobretudo, se referir ao Barroco do Aleijadinho e de um tal de Índio Condori, né, que agora eu não me lembro de que parte da América que ele é. Talvez seja do México. Mas que ele vai pegar o Barroco como uma forma artística que estava congelada, né, na Europa. Ele vai usar esse termo, né, congelado. E que ganha vida nova a partir da intervenção do Aleijadinho, do Condor e tal. E aí ele já traz para o lado do espaço gnóstico, né? Que não só a intervenção desses artistas, né, mas também pela própria caracterização que ele faz da paisagem americana. Então, é bem interessante também. É que não daria tempo, né, porque o Lezama Lima ele vai desenvolver toda uma questão em torno disso, né? Ah, obrigado, André. O índio Condor é Quechua, do Peru. Obrigado, André. Que nem eu tinha bolado a apresentação e não daria tempo, né? Mas o Lezama Lima vai trabalhar com ideias de eras imaginárias, o senhor barroco, o sujeito metafórico, que é muito interessante, mas que não daria tempo de expor aqui. Aí eu acho que tá, beleza? Fecho aqui o microfone. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu também esqueci de agradecer, né, a quem está coordenando, né, a Suzy e a organização, pela oportunidade. Obrigada. Eu ia falar alguma coisa, mas não sei se, já que ninguém
puxou a vez aí, que essa questão da fala da Desirê, que eu me lembrei de um caso do Aimé Césaire, né, que ele tem uma peça, inclusive, né, indo para essa questão do Caliban de novo, porque é uma peça, eu não sei falar francês, né, mas é Uma Tempestade, que parece que ela foi publicada em 69, né, mas que ela ainda não tem uma tradução, me corrijam se eu estiver errado, né, ainda não tem uma tradução para o português. E essa questão do Caliban é muito interessante, e assim, dá para fazer um seminário só disso, né, porque muita gente fez adaptações pensando nessa peça do Shakespeare, assim. Então, eu achei interessante, né, esse caso. Obrigada, Renato, pela dica. E depois, você falou que estava traduzindo, eu esqueci o autor que você falou que fez uma tradução livre, qual que é? Ah, desculpa, é do Hegel, do livro do Hegel, Lectures Você on the estava lendo. Philosophy of World History. Entendi. Mas deve ter para o português, é que eu não tive acesso. Entendi. Obrigada. Mais alguém? Todo mundo acanhado hoje? A Tânia comentou ali que não sabe se é ela que me orienta. Eu acho que eu desoriento, né? Porque eu trago. mas eu sou bem orientada, sim, com certeza. Sim, eu te desoriento. Mas faz parte, né, gente? Eu acredito nisso, assim, que a gente se desorienta para se orientar, aquela coisa de se perder para se encontrar. Eu acho que é um pouco em relação a isso, assim, também. Então tá, minha gente. Fechamos então a mesa 11. Já gostaria de convidá-los para continuarmos à noite e semana que vem, na terça, nós voltamos aos nossos trabalhos. Obrigada, Desirê, obrigada, Renato, pela belíssima apresentação. Eu gostei bastante. Tchau, tchau. Bom evento. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.